Apoio Cultural Eclesial Festa. Olá, a TV Evangelizar a caminho para conhecer o Episcopado Brasileiro. E hoje nós temos a alegria de receber aqui Dom Esmeraldo Barreto de Farias, Bispo de Araçuaí, Minas Gerais. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui na TV Evangelizar, participando desse bate-papo, que com certeza para mim é muito bom e para a nossa Diocese e para a Igreja do Brasil. É bom comunicar, né? É bom conversar. Com certeza. Porque veja o importante serviço que uma TV e que os meios de comunicação prestam, que é exatamente não só divulgar, mas apresentar coisas importantes que, em geral, outros meios de comunicação não colocam. Lá em Araçuaí vocês têm veículos de comunicação? Nós temos uma rádio, já tivemos uma TV, mas em razão do custo não foi possível dar continuidade, mas temos uma rádio educativa, uma FM, que tem um alcance muito grande e abrange quase toda a diocese, que é uma diocese com 24 mil quilômetros quadrados. Vale do Jequitinhonha. Em razão do rio que passa e que banha quase todos os municípios da diocese, como é uma região semiárida, então a importância do rio ainda é mais fundamental, porque permite não só abastecimento para as cidades, mas também irrigação para muitos serviços agrícolas existentes. São quantos municípios? São 27 municípios, 29 paróquias. E o rádio acaba sendo um grande veículo para o senhor se comunicar com o povo, né? Sim, eu tenho um programa, Everton, todos os dias, que vai ao ar meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E é uma audiência muito grande, porque como são vários horários, então, de acordo com as possibilidades das pessoas, né? Há pessoas que fazem trabalho de vigilância noturno, outros que acordam de madrugada, então elas têm a oportunidade de acompanhar também um programa que todos os dias vai ao ar. Dom Esmeraldo, quantos padres colaboram com o senhor hoje na diocese? São 26 padres diocesanos, desses 2 estão em situação tanto quanto delicada de saúde, eles estão fora da atividade paroquial, e temos mais 10 religiosos das congregações dos agostinianos, dos lazaristas, congregação da missão, e dos padres dos Sagrados Corações. Araçuaí, de acordo com os dados apresentados pelo IBGE, tem tido uma redução no número da população, enquanto Minas tem crescido, né? O que acontece ali com o cenário socioeconômico do Vale do Jequitinhonha? Então, uma das razões fundamentais é a questão da migração. Então, como nossa região não tem uma indústria para poder ali fixar os jovens, por exemplo, quando eles terminam e concluem o ensino médio, normalmente vão estudar em outros lugares e, em especial, vão sair em busca de trabalho. E nós temos também o trabalho sazonal, que é a colheita do café, da laranja, corte de cana, que acontece no sul de Minas, Espírito Santo e na Bahia. E para agora, a partir de abril, para essas regiões, são muitas as pessoas que vão. E é uma situação tão forte, Everton, que há comunidades que quase que ficam vazias nesse tempo, porque muitas pessoas saem. Sejam os pais, as mães, às vezes vão o esposo e a esposa, e alguns filhos eles levam também. E quando as crianças ficam com quem? Quando ficam com os avós, aqueles mais velhos que estão ali porque já são aposentados, então tem uma maneira de sobrevivência, então as crianças normalmente ficam com essas pessoas. Uma realidade muito desafiadora para toda a comunidade, né? Porque sai muita gente, depois volta. Sai muita gente. E alguns conseguem a oportunidade de trabalho e lá se fixam. Nós temos, por exemplo, a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, que muita gente que mora lá hoje, que conseguiu o trabalho, é da nossa diocese, é originário de lá. E depois outras tantas regiões, Jundiaí, São Paulo e tantas outras.
também nós temos pessoas que se dirigem para as áreas litorâneas, seja no Espírito Santo, seja também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Nós temos várias pessoas ou até famílias que se deslocam e lá conseguem um trabalho e ficam por lá. Em busca de trabalho. Esse é que é o ponto fundamental. Como nossa região não oferece o trabalho fixo, então eles saem em busca do trabalho. Agora, a informação econômica que já corre o mundo, é sobre o lítio, que está presente no Vale do Jequitinhonha. Chamam de ouro branco, por exemplo, né? Isso é uma realidade que já tem impactado vocês? O senhor percebe este movimento econômico? Está impactando no sentido de que nós temos 5 grandes empresas internacionais que já estão lá fazendo a exploração. E para estas empresas têm chegado operários, funcionários de outros lugares e vários também da nossa região, que atinge especialmente o município de Araçuaí e o município de Itinga. Então isso já se observa a presença de pessoas e é claro que com a presença de um certo número, um número razoável de pessoas que vêm de fora, então é claro que isso para o aluguel, por exemplo, o aluguel subiu em Araçuaí e depois o próprio custo de vida em razão de tantas pessoas que vêm de fora. Não há dúvidas que há um impacto positivo, mas também há muito questionamento. Uma preocupação com a ecologia integral, por exemplo. A igreja tem este olhar mais atencioso, preocupado com as questões ambientais. O senhor também se preocupa com isso? Olha, não só nós nos preocupamos, como devemos estar com esse olhar atento para essa realidade. Por quê? Porque o objetivo fundamental das empresas que chegam é o lucro. Eles querem explorar, no caso minério, o lítio e fazer essa exploração, porque como o investimento é alto, eles querem ter o resultado de tudo isso. Mas a consequência primeira que já estamos vendo é exatamente que a exploração desse tipo de minério, ele deixa a região, que já é uma região semiárida, ele deixa com muitas consequências graves, seja em relação à própria contaminação da água e situações dessas crateras que são abertas em plena natureza. Isso já acontece, já está acontecendo. Já está acontecendo. E o senhor como bispo, como pastor, nessa perspectiva da ecologia integral, vê que é possível um equilíbrio, um meio termo ou não? É possível um meio termo desde que o objetivo da empresa mineradora, daquela que faz a extração, não seja simplesmente o lucro, porque são empresas que hoje chegam, amanhã são vendidas para outros países e o que querem é retirar os milhões que investiram, retirar mais do que aquilo que foi investido. Mas é possível desde que haja uma legislação que possa controlar. Isso ainda no Brasil já existe, mas ainda precisa ser muito melhor aperfeiçoado em razão dos problemas que não só na nossa área, que está começando agora a exploração do lítio, mas como já vemos em outras, como por exemplo, há 6, 7 anos atrás, Mariana, com a quebra da barragem, Brumadinho. Então aí são repercussões e são consequências maléficas enormes e que com as vidas que são tiradas, como é que vai se recuperar isso? Mais nunca. E são tragédias que impactam o mundo e o Brasil, porque acontecem assim, mas no caso de uma exploração permanente, a gente não vai percebendo essa tragédia, né? É dia a dia que acontece. E depois, o que estão usando agora como slogan é o Vale Verde, para dizer que há uma exploração que preserva o meio ambiente. Mas estamos vendo na prática que é difícil essa preservação, pelo menos no modelo atual que temos. Bispo, essas questões econômicas, elas são fundamentais no processo de pastoral da igreja, porque define o que o bispo vai fazer, o que os padres vão fazer com o povo de Deus, né? Então não tem como a gente não tocar nesse assunto. O
sobre a questão econômica da diocese. Hoje a diocese ela tem condições sustentáveis de evangelização no processo pastoral, financeiramente? Então, desde que eu cheguei no início do ano de 2021, essa é uma preocupação em razão de que a diocese não tinha condições para fazer a sua autossustentação e dependia sempre de ajudas de fora. Nós ainda dependemos de ajuda e até aproveitamos para agradecer, por exemplo, a ajuda à Igreja que Sofre, a ACN Internacional, que tem nos ajudado bastante. Mas alguns pontos, depois a Adveniat e outros organismos, o próprio projeto Comunhão e Partilha da CNBB, que nesses últimos 3 anos nos ajudou muito para a formação de seminaristas. Tem funcionado? Tem funcionado muito bem, muito bem. E um dos pontos da Assembleia da CNBB, essa última Assembleia, é exatamente esse, de como valorizar e incentivar para que as dioceses continuem fazendo esta participação desse comunhão e partilha. Mas atualmente, graças a Deus, esse ano já não vamos mais necessitar da ajuda do comunhão e partilha, porque a diocese, cada paróquia, está assumindo aquilo que ficou determinado na reunião com todos os padres, representando todas as paróquias, e na conversa que eu tive na visita a cada paróquia. Eu visitei todas as 29 paróquias e ali colocava essa situação da diocese, e as paróquias com muita alegria estão contribuindo para a manutenção do seminário, que é um gasto médio de 20 mil por mês, e depois para as outras necessidades que nós temos na vida pastoral, a formação dos leigos e a manutenção da própria cúria diocesana. Bom, o senhor fala com muito carinho com relação à missão. A gente acompanha já o trabalho do senhor na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O senhor já presidiu a comissão missionária, né? E faz parte ainda hoje. E esse movimento migratório que o senhor relatou de Araçuaí também é um laboratório prático daquilo tudo que o senhor imagina que a igreja tem que ser. Uma igreja missionária, aberta, sempre a caminho, né? Durante 35 anos, Everton, a Diocese de Araçuaí tinha uma ação missionária chamada Missão do Migrante, e consistia em acompanhar as famílias ou pessoas das famílias que ficavam enquanto o esposo, a esposa, o pai e a mãe estavam trabalhando fora, mas também, em especial no tempo do bispo Dom Enzo, o próprio bispo com outras pessoas, eles visitavam ali onde trabalhavam os migrantes da região de Araçuaí. Então, por exemplo, eles visitavam várias regiões da área da cana em São Paulo, do cultivo do café no Espírito Santo e no sul de Minas, e ali constatavam a situação real vivenciada por essas pessoas. Mas, como São Paulo, a parte da cana já não usa mais o corte manual, é tudo mecanizado, então quem estava lá, muitas pessoas lá encontraram trabalho e permaneceram, e outros continuam indo a cada ano para o sul de Minas e para o Espírito Santo. Isso é importante porque quando fazemos a ação missionária diocesana, que está acontecendo desde 2022 na diocese, e que envolve todas as paróquias da diocese, nós damos uma atenção muito especial nas visitas, seja na área urbana, seja na área rural, a visita às famílias que têm pessoas trabalhando fora. Em todas as celebrações onde eu vou, eu pergunto: quem é que já foi para a colheita do café, ou da laranja, ou do corte da cana? Olha, é impressionante como em torno de 80% a 90% das pessoas presentes levantam o braço para dizer: eu aí já participei dessa ação e dessa necessidade que é encontrar alguma sobrevivência para a sua família que fica. E todas essas experiências missionárias, teoria e prática, o senhor também tem em livro. Especialmente este daqui, que foi lançado nesta última assembleia da CNBB, ele é importante porque ele relata de uma forma muito especial uma experiência de 23 anos que venho fazendo
na ação missionária com seminaristas. Então o livro é mais específico sobre isso, mesmo que ele, assim, no geral, aborde também e relembre estas ações, outras ações missionárias. E por que isso é importante? Porque quando eu cheguei em Paulo Afonso, que foi a primeira diocese para a qual eu fui enviado, então eu cheguei no ano 2000 e já naquele ano organizei com os seminaristas, com os padres que acompanhavam e os formadores, uma experiência missionária com seminaristas de 3 semanas. E na avaliação, nós vimos que era importantíssimo fazer aquilo e os seminaristas se sentiam mais motivados porque diziam, olha que beleza, podermos nesses dias todos estar aqui nessa paróquia e podermos fazer visitas, rezarmos juntos, podermos fazer momentos de formação e de escuta, especialmente hoje quando o Papa Francisco relaciona tanta sinodalidade com escuta, essas experiências são muito importantes para a gente aprender a escutar esse povo de Deus e também descobrir os sinais de Deus na vida dessas pessoas. Experiências missionárias, edições CNBB. Isso. Fica a dica de leitura. Então, aqui está, quando você queira ver o que contém esse livro, que ele relata essas experiências missionárias com seminaristas, mas ele tem artigos de várias pessoas. Você imagine que o prefácio é feito por Dom Sérgio da Rocha, cardeal, arcebispo de São Salvador da Bahia. Tem um artigo muito bonito de Dom Leonardo Steiner, cardeal arcebispo de Manaus. E nós temos também outras tantas pessoas que escrevem mostrando a importância da experiência missionária, não só para os seminaristas, mas também para os cristãos leigos e leigas, pastorais, movimentos e serviços. Nosso entrevistado hoje no programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar, Dom Esmeraldo Barreto de Farias. Ele que é bispo de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Vamos para um breve intervalo, já a gente volta. Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento. Bispos do Brasil, neste caminho de diálogo com o episcopado brasileiro, hoje a gente conversa com Dom Esmeraldo Barreto de Farias, ele que é bispo da Diocese de Araçuaí, Minas Gerais, que fica no Vale do Jequitinhonha. E agora, no segundo bloco, vamos falar do senhor. Vocação, nasceu em que cidade? Então, eu nasci no município de Santo Antônio de Jesus, que é recôncavo da Bahia, região mais próxima à Feira de Santana de Salvador, numa comunidade rural que é denominada, conhecida como Bonfim. Bonfim. Isso no ano de 1949, portanto, já há quase 75 anos atrás. Cresceu na comunidade rural, escola rural também? Como nós naquele tempo só tínhamos até o 3º ano, então aí eu estudei no grupo escolar ali da nossa comunidade rural, mas nessa comunidade, já desde antes do meu nascimento, já havia uma capela dedicada ao Senhor do Bonfim, daí o nome. Então, eu gostava de participar das celebrações e o padre percebeu isso. E eu já falava, mesmo na minha idade ainda muito de criança, adolescente, eu falava que queria ser padre. E então o padre perguntou, sabendo que a escola nossa só era até o 3º ano do ensino fundamental, ele perguntou à minha mãe o que é que ela achava se eu fosse para o seminário. Ela então responde: padre, se é da vontade de Deus, quem sou eu para dizer que meu filho não vai? Agora minha mãe logo observou: o senhor sabe que eu sou viúva, que meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de idade e sabe que a nossa família não tem recursos para manter um filho no seminário. E o padre disse: fique tranquila
que a paróquia, nós vamos nos responsabilizar por isso. Então, foi a partir daquele ano que, ingressando no seminário, dei continuidade. Bispo, então o senhor teve apoio financeiro para estudar no seminário. Isso porque, sendo da área rural e meu pai tinha uma pequena propriedade, ali plantávamos mandioca, essas laranjas, um pouquinho de café, mas tudo muito pequeno, então não dava. E depois nós somos 9 filhos lá em casa, depois minha mãe adotou mais 10, então com 10 filhos, sem maiores recursos, só mesmo com ajuda, e eu agradeço muito a Deus essas pessoas que ajudaram. E o seminário diocesano? Era o seminário diocesano, a diocese se chama Amargosa. Naquele tempo havia o seminário menor, então nós íamos para lá. Depois de padre, bispo, o senhor trabalhou em quais dioceses? Então, a primeira foi Paulo Afonso, que é semiárido do sertão da Bahia, na divisa com Alagoas, Pernambuco. Aí está Paulo Afonso e Sergipe. Depois eu sair do semiárido, uma área muito característica da seca, e fui enviado para Santarém, em meio aos 2 grandes rios da Amazônia, Tapajós e o rio Amazonas. Ali permaneci em Paulo Afonso 7 anos, em Santarém 6 anos, e daí de Santarém fui para Porto Velho, também na Amazônia, onde permaneci 3 anos, e numa diocese muito grande, mas ali eu pude estar naquele tempo em que me foi possível. E sempre com espírito missionário. Porque o que eu descobri já desde o tempo de padre é que era importante ajudar as pessoas para que elas pudessem partilhar com os outros aquela graça que Deus havia concedido. E depois, também vendo que não adiantava ficar perguntando por que as pessoas não vinham para a igreja, mas a pergunta fundamental para mim era: e nós? Estamos indo ao encontro das pessoas? Então, esse para mim é que é o ponto fundamental. E quando eu olhava o Evangelho, eu via, Everton, que Jesus, o que é que fazia? Ele não estava fixo em um determinado lugar. Ele sempre estava indo ao encontro das pessoas. Sempre em movimento. Sempre em movimento. E as parábolas que ele conta, aquela da ovelha perdida, é uma parábola muito interessante porque mostra como o pastor vai ao encontro das ovelhas, e isso é fundamental. Foi esta orientação que sempre guiou a minha vida, seja como padre e depois como bispo em Paulo Afonso, Santarém, lá em Rondônia, em Porto Velho, e de lá eu fui designado como bispo auxiliar em São Luís do Maranhão, e no ano de 2020, eu já contente, né, como bispo auxiliar de São Luís do Maranhão, aí veio o convite para ser bispo diocesano em Araçuaí, no norte de Minas Gerais. Dom Esmeraldo, eu li a carta que o senhor escreveu quando saiu de Porto Velho. O senhor pediu para sair de Porto Velho? Porto Velho, como uma arquidiocese, e depois com uma extensão territorial muito grande, eu sentia, Everton, que Porto Velho necessitava de um bispo com uma maior capacidade, até do ponto de vista de saúde também, com uma saúde 100%, para que pudesse levar adiante o trabalho. Imagine que Porto Velho fica no centro geográfico, mas na direção do Acre são em torno de uns 400 quilômetros, e na direção do sul de Rondônia, mais uns 400 quilômetros. Então isso ficava quase que impossível para mim, para dar conta de tudo isso. Então, como estava dizendo, eu li a carta, e uma carta muito clara, objetiva e um tanto emotiva. O senhor é muito realista, o que não é comum. A gente não lê um tipo de carta assim em todas as renúncias, né? O senhor teve coragem de expor ali, e parabéns por isso também, né? Me lembrou o Papa Bento XVI, que também expôs ali as suas fragilidades. Claro. O senhor se sentiu pequeno diante do tamanho de Porto Velho? Eu não só me senti, como eu me sinto sempre pequeno, porque a missão, seja em lugares maiores, no caso Porto Velho, capital,
são 3 dioceses somente em todo o estado, né? Como me sinto pequeno diante dessa grandeza que é a missão para a qual Deus nos chama. Quando eu deixei Paulo Afonso, na oração, eu então ficava pensando assim: quando é o Senhor quem guia a nossa vida, não nos cabe marcar o que deve acontecer. É um mistério. Deus sabe o que faz. É preciso ler aí o que Ele nos quer dizer. Porque eu fiquei pensando, olha, eu saio do semiárido e vou para uma região onde só tem grandes rios e eu nem nadar sabia e nem sei. Então eu me sentia muito pequeno. Mas, graças a Deus, Deus sabe o que faz, vai nos conduzindo. E saindo de Porto Velho, fiquei 6 anos e foi um tempo muito bonito, como arcebispo Dom José Belisário, que hoje é emérito, um frade franciscano. E olha, foi um tempo muito bonito e lá em São Luís nós pudemos desenvolver uma grande ação missionária que envolveu toda a arquidiocese. Você imagine que no início, na preparação da ação missionária, nós tivemos 33 retiros. Os retiros em cada forania, reunindo, houve um com 940 pessoas na forania Nossa Senhora de Nazaré do Coatraque. E ali eu me senti assim, muito entusiasmado de poder ver tantos leigos, tantas pessoas, retiro de final de semana. E o último retiro que fizemos foi um especial com jovens. Eram uns 450 jovens, esse foi em São Luís. Então, veja como isso, vamos dizer, o coração bate ainda mais forte quando se trata de preparar pessoas para que elas descubram que são chamadas a serem missionárias e como colocar isso em prática. Ô, Dom Esmeraldo, eu achei interessante, o senhor falou que não sabe nem nadar, né? Não pede-se que um bispo saiba nadar, isso. Mas é bom, né? Claro, morando nessas realidades. É claro que é importante, mas olha, eu digo para você que nos acompanha através da TV Evangelizar, quando eu nos barcos, e o bispo em Santarém, ele não tem um barco para ele. Quer dizer, ele entra no barco de linha, e aí são 20, 30, 40 horas na sua rede, e ali... Então, quando eu via com as tempestades, sentir pessoas de lá chorando e rezando por causa do vento, as ondas são muito fortes. Então eu dizia, meu Deus, olha, se as pessoas daqui estão assim, se eu choro não vai fazer vergonha, porque é uma coisa que todo mundo sente e faz medo andar no rio Amazonas e no rio Tapajós, especialmente o rio Amazonas, porque ele chega a 100 metros de profundidade, um volume de água imenso. Então, quando vem uma chuva forte e com vento, olha, as ondas são fortes e os barcos maiores e menores, eles balançam muito. Então, isso causa medo, mas a força de Deus sempre nos acompanha. A gente fala até brincando, mas quando começa a ouvir, muda o pensamento, porque de fato é dramático. Tem toda a dramaticidade envolvida da situação ali. Não é fácil viver num ambiente como esse. Depois, muitos acidentes que aconteceram e ainda acontecem. Por exemplo, quando você vai subindo o rio, a água no tempo da enchente, da chuva, do vento, a água arrasta troncos enormes, como esses que estamos vendo aqui nesse jardim, né? Então, se o barco não é com base de ferro, e se for base de madeira, a pressão da água com o vento, naqueles troncos, tem acontecido muitos acidentes de furar o barco, de afundar o barco que fica nos bancos de areia. Olha, são coisas assim tremendas que acontecem. Os desafios em Araçuaí são diferentes de uma realidade, por exemplo, como Porto Velho. Agora, depois de tanta experiência vivida, o senhor está mais seguro hoje em Araçuaí? Olha, por quê? Porque Araçuaí tudo é na base da estrada, né? Você tem o rio, mas você consegue atravessar ou com uma pequena lancha ou mesmo quando está mais vazio a pés, né? Caminhando. Mas é tudo na base da estrada.
O desafio é que as estradas nem sempre são as melhores. Nós não temos estradas tão boas como no sul do Brasil, né? Mas aí estamos. Como sou eu mesmo quem dirijo, eu gosto de dirigir, então vamos devagar, enfrentando os buracos. E o interior são todas estradas que necessitam de muita conservação e que você tem que ir devagar. Há lugares no interior de várias paróquias onde eu, com o meu carro, que é um Gol, onde eu não consigo entrar por causa das pedras, dos buracos. Então, mas aí normalmente sempre aparece alguém com um carro mais alto e que me faz chegar até as comunidades. Luiz Miraldo, foi muito bom ouvi-lo, conhecer esta tua experiência por tantas dioceses, tantas realidades complexas. Agora, a sua mensagem ao povo de Deus de Araçuaí. O que pensa o pastor para essa diocese daqui para frente? O que eu digo para Araçuaí é sempre assim: a obra é de Deus. Hoje eu estou em Araçuaí, que é uma diocese que já vai completar 111 anos. Antes de mim, tantos outros bispos que vieram. Eu não serei o último, e depois de mim outros virão. Então a obra é de Deus. A importância da participação dos cristãos leigos e leigas, em especial na vida das comunidades. As comunidades, as pequenas comunidades, elas são uma força muito grande, porque reúne as pessoas, medita a palavra de Deus, celebra a Santa Liturgia, tem gestos de caridade para olhar as pessoas que mais necessitam. Então, isso é fundamental. Para vocês de Araçuaí, o meu abraço, a minha gratidão. Eu sou muito bem acolhido em Araçuaí, por parte do povo de Deus, por parte dos padres religiosos, religiosas e por parte dos seminaristas, com quem eu tenho assim todo um relacionamento muito próximo para que eles possam aprender que a igreja é missionária e que nós somos também missionários. E para você, em outras regiões do Brasil, o que eu digo é: descubra que a missão é da natureza da sua vida e da natureza da igreja. Se me permite, eu peço a bênção de Deus para vocês todos que trabalham na TV Evangelizar e para você que a acompanha. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Que nos abençoe esse Deus, que nos dá o seu Filho missionário no Espírito Santo missionário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus fique com você e muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Amém. Dom Esmeraldo Barreto de Faria, bispo de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Foi o nosso entrevistado hoje no programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Você pode rever essa e outras entrevistas, todas as nossas entrevistas com os nossos pastores, pelo canal da TV Evangelizar no YouTube. Apoio Cultural Eclesial Festa. Liz Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento.